Como resolver os principais problemas de comunicação nos seus projetos de software? Olha, apesar de eu não saber exatamente quais são os principais problemas de comunicação nos seus projetos de software, e estar aqui nesse vídeo me propondo a resolvê-los, eu acredito que uma grande parte deles eu vou ajudar você a resolver. Inclusive, eu quero que você deixe depois nos comentários se contribuiu de alguma forma, porque o seu feedback por aqui é muito relevante e eu realmente gostaria de ver se esse conteúdo te ajudou. Inclusive, no final eu vou colocar um conteúdo complementar para que você continue aprofundando nesse tema, caso considere necessário. E a motivação para esse conteúdo é a seguinte: eu recentemente mentorando uma aluna minha do GHS, né, vi ela lidando com diversos desafios de comunicação. E eu quero trazer para vocês alguns pontos que podem ajudar, né, caso vocês estejam passando pelos mesmos desafios. Eu tô fazendo esse conteúdo com esse mapa mental aqui de apoio, que no final pode ser seu, caso você responda o NPS que vai ficar aqui na descrição do vídeo, beleza? Então, primeiro ponto, né, relacionado à motivação desse conteúdo é essa, que a minha mentorada ali estava com vários problemas de comunicação. Até um tempo atrás ela recomendou que eu fizesse um conteúdo sobre isso, eu estava devendo, então tá aqui. E um outro ponto é que, dando consultoria para empresas de tecnologia recentemente, eu vejo muitos desafios de comunicação, né, que geram desperdícios frequentemente. E eu gostaria de saber os seus. Então, quando você responder o NPS, se você quiser ficar com material de apoio, comenta lá seus principais desafios de comunicação ou deixa aqui nos comentários, caso você não queira material de apoio. Mas se você responder o NPS, vai ser muito relevante porque eu vou saber se você gostou desse conteúdo, vou saber os seus principais desafios, porque você vai sugerir outros temas, e dessa forma a gente vai construindo aqui essa comunidade que transforma a sociedade, uma sociedade melhor, com melhores práticas de gestão. Se você está chegando aqui nesse canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Meu nome é Agostinho Risso e eu ajudo você aqui a se tornar um gestor de projetos de software altamente organizado, produtivo e realizado. Se você quer mais conteúdos que vão ajudar você a chegar nesse objetivo, é só você clicar aqui para se inscrever, tá bom? Se inscreve, curte o vídeo, porque aí próximos vídeos a tendência é eles chegarem para você e aí você não depende tanto assim do algoritmo, né? Mas novamente, se você quiser receber todos os meus conteúdos aqui em primeira mão no YouTube, eu recomendo que você se conecte comigo no LinkedIn, que você participe das comunidades. No final do vídeo eu dou mais detalhes, tá bom? Para quem de fato for interessado e quiser continuar comigo aqui nessa jornada. Beleza? Então, eu vou tratar aqui dos problemas e às vezes eu vou compartilhar a tela, vou mostrar aqui para vocês os problemas, às vezes eu vou ficar aqui só falando, mas basicamente a minha mentorada ela tem esses dois problemas aqui, ó: governança inadequada e problemas no plano de comunicação. Quais são os problemas de governança dela? Ela tem um GP e executivo. Antes de eu falar dos problemas de governança, você às vezes acha, pô, mas problema de governança está falando de plano de comunicação? Sim, você vai entender que os problemas de governança que ela enfrentou em um determinado projeto, e até enfrenta hoje, né? E eu estava conversando inclusive hoje com ela sobre isso, estão muito relacionados também à comunicação de papéis, responsabilidades e engajamento de todos ao redor disso, tá? Mas veja só, o gerente do projeto executivo que cobram dela a atuação como GP, então veja só, tá num projeto que ela não é a gerente do projeto, mas existe uma pessoa chamada gerente do projeto e outra lá como executivo que cobram dela a atuação como gestora do projeto. Mas no documento que formaliza os papéis e responsabilidades, ela é a analista do projeto, não gerente. Entende? Então já começa aí. A pessoa tá dentro do projeto, ela tem o nome lá, gerente do projeto, e ela cobra o analista como se ele fosse o gerente, mas ele sequer tem competência para entender, olha, se existe um documento de papéis e responsabilidades, e eu tô como gerente, esse tipo de situação, por exemplo, é o que eu deveria fazer. Às vezes parece que não, né, gente? Mas tem pessoas incompetentes a esse nível dentro de algumas empresas até grandes, né? E aí veja, ó, o documento de papéis e responsabilidades é considerado um documento lento pelos agilistas, né? Mas gera diversos problemas de comunicação que atrasam o projeto ágil. E eu estou trazendo essa provocação aqui para os agilistas, sem generalizar todos os agilistas, é claro. Mas aqui eu me refiro a uma figura que eu sempre trago aqui em vários conteúdos, que é a figura do agiloso. O que é o agiloso? É o agilista ansioso. Aquele cara que fala, não, pelo amor de Deus, não vamos criar documento de papéis e responsabilidades, não.
Se a gente fizer isso, o projeto vai ficar lento demais, né? E a projeto ágil não tem isso, afinal de contas, onde está no Scrum Guide que as pessoas precisam ter um plano de comunicação? Já está no Scrum Guide que o PO faz isso, que o Scrum Master faz aquilo, e que, sei lá quem mais, né? É basicamente o PO, o Scrum Master e o Dev. Então já está lá claro o que o Dev, o que o PO, o que o Scrum Master faz, tem quais são as reuniões e quais rotinas, está pronto, sabe? Então assim, a pessoa acha que está sendo ágil, mas na verdade ela está só sendo ignorante, entendeu? Então é muito comum isso, né? As pessoas, não vou preencher um documento de papéis e responsabilidades, porque isso vai deixar o projeto mais lento e na verdade ela só está deixando ele mais lento mesmo, achando que está fazendo gestão ágil, né? Então esse é um primeiro ponto, tá? Relacionado a um problema de comunicação dela. Veja, existe a responsabilidade do gerente do projeto, formalizada, mas acabam cobrando dela. Isso é um problema de comunicação. Outro ponto é, o GP não tem competência para atuar como GP. E talvez nem saiba que se existe um documento atribuindo a ele a responsabilidade de GP, ele deve atuar como tal. Então, a comunicação ajuda, mas é insuficiente. Então, pensa no caso dela. Ela precisa comunicar para o gerente do projeto, olha, determinadas coisas aqui que eu estou fazendo deveria ser sua responsabilidade, porque está lá na descrição de responsabilidades. Mas, na prática não é assim. Na prática ele acaba sendo como que eu posso dizer, o superior imediato dela. Se ela for muito confrontativa, assim, no sentido, olha, eu estou fazendo algo que não é meu, ela pode se complicar dentro da estrutura da empresa. Então eu preciso te alertar também que não é só colocar um documento que as coisas vão ser seguidas, né? E às vezes isso eu vejo que pode ser causa para muitos agilistas desconsiderarem produção de artefatos de planejamento, porque ele fala, cara, não vou pôr no documento, por quê? Porque pode ser que mude e pode ser que ao estar no documento ninguém vai seguir. Só que se for assim, então, cara, vai todo mundo gerenciar as coisas conforme a cabeça, né? E necessariamente vocês vão perder várias oportunidades por gerenciarem as coisas tudo conforme a cabeça de vocês. Cada um tem a cabeça de um jeito, você não sabe como que tá a cabeça de todo mundo, e aí você vai ter problemas de comunicação. Então, produzir documentação é justamente para que você não se entregue ao que você acha que está na cabeça das pessoas. Quando você traz para o papel entre aspas, é claro, né? Hoje existem sistemas, existem documentos, enfim, que você cria com muito mais agilidade, que você usa inteligência artificial para te ajudar nisso. Então, você trazer para o papel é justamente para deixar o seu projeto mais rápido e menos vulnerável a riscos por conta de problemas de comunicação. Então, eu acho que esse é o grande ponto, né? E ela tinha também um problema ali relacionado a plano de comunicação, que é insuficiente, eu vou aprofundar um pouco mais, tá? Em breve. Ela tem lá um documento padrão da empresa que dizia basicamente o que ela considerava, né? Todo mundo na empresa considera isso um plano de comunicação. Olha, quais reuniões seriam feitas, em que frequência e quem seria envolvido. Poxa, apesar de ser insuficiente, muita empresa não tem sequer isso, tá? Eu já vi clientes grandes gerenciarem grandes projetos de tecnologia sem sequer ter isso. Mas não tinha lá basicamente o horário das reuniões. Então, assim, o problema é que o plano de comunicação era insuficiente e porque ele basicamente não tinha os horários das reuniões e as pessoas estavam trocando reunião a todo momento. Às vezes fazia weekly, às vezes fazia daily, às vezes fazia, 3 reuniões por semana, entende? Então, como entrou num ambiente muito volátil, né, a questão das agendas, então as pessoas não tinham esse processo, entendeu? De antes de definir uma reunião, olha o plano de comunicação. Ah, o plano de comunicação tá isso, vamos seguir. Não, tá bom, tá uma reunião por semana, vamos começar 2, vamos começar a fazer 3. Não, vamos cancelar que não tem problema, entende? Então, às vezes o fato de você criar o documento realmente não significa que ele está sendo seguido, mas você como gerente do projeto, que no caso essa minha mentorada era o gerente do projeto, mas não tinha responsabilidade formal, precisa ser o guardião. Fala, não, gente, olha só, tem um plano de comunicação aqui que a gente precisa fazer pelo menos uma reunião por semana, mostrar esses artefatos para essas pessoas e dar esses endereçamentos, entendeu? Então, o plano de comunicação ele tem essa responsabilidade, né? E muitas pessoas sequer sabem fazer. Hoje eu vou mostrar para vocês aqui como fazer, mas é um ponto importante, né? Que tinha ali as reuniões que seriam feitas por ela, em que frequência e quem seria envolvido, mas não tinha os horários das reuniões. Então ele era um ponto para melhorar pequeno, né? Mas que já ia ajudar bastante. Mas no caso dela lá, o principal desafio é que não estavam seguindo, né? Então os desafios da minha mentorada relacionados à comunicação, aqui estão alguns deles só. Não sei nem se ela vai ver esse vídeo, se ela ver depois, espero que dê um feedback, mas enfim.
São alguns deles. Outro ponto é clientes, tá? Olha só. Recebem comunicações clientes da minha empresa de tecnologia, não. Eu vejo eles com muito problema relacionado ao seguinte, ó. Recebem comunicações de diversas fontes e tem dificuldades de dizer não ou padronizarem canais. Então, como que eu atuo, né, gente? Eu basicamente dou direcionamento para que empresas de tecnologia gerenciem seus projetos melhor, né, com mais eficiência, com mais eficácia. Então, eu melhoro a governança dos projetos de tecnologia de outras empresas de tecnologia. Eu vejo que esses meus clientes, o que eles fazem? Eles, ao receberem comunicações de diversas fontes, com dificuldade de dizer não ou padronizarem canais, eles têm muita dificuldade de comunicação. Por quê? Porque dentro do Teams do cliente tem o chat privado, que ele pode receber comunicação, por exemplo, o gerente do projeto recebe comunicação, o desenvolvedor recebe comunicação no privado, e vários chats em grupo, chat 1, chat 2, chat 3, vira uma loucura, né? Além disso, ainda tem gente que fala pelo WhatsApp, né? Eu já vi cliente de cliente falar, olha, eu não quero ficar falando pelo Teams, né? Eu já vi cliente falando assim, não, olha, a gente usa o e-mail Microsoft, mas a minha agenda tá no Google, entendeu? Então, assim, é uma loucura isso, né? Então as pessoas têm vários chats do Teams, usam o WhatsApp. Eu vi esses dias uma dev falando, gente, porque o cliente fala comigo no Discord. Eu quase subi pelas paredes, assim, eu falei, meu Deus, gente, a gente tem que melhorar isso aí, né? Ainda tem o Trello geral, que o cliente usa lá um Trello geral para o desenvolvimento deles, né? Cliente do cliente, no caso, né? E da equipe do meu cliente, pensa só, o meu cliente tem um outro cliente, certo? Esse cliente dele tem uma equipe geral lá, que ele coloca a software house, por exemplo, que é meu cliente, para atuar, mas ele tem um Trello geral, que tem todo mundo lá, tem coisa do meu cliente, tem coisa que não tem. Além disso, ele fala, não, eu quero criar um outro Trello só para o que você vai fazer. Entende? Então são vários Trellos. Aí ainda tem o Azure DevOps para a gestão interna do que cada um vai fazer. Percebe que, às vezes, assim, não é questão de ferramenta, é só uma questão de bom senso e de alguém responsável por colocar a estratégia de comunicação no papel e falar, gente, vamos seguir isso aqui pra gente não virar um manicômio, sabe? Às vezes é isso, sabe? Então, assim, muitas ferramentas, muitas comunicações deixam o ambiente uma zona e o que deveria ser ágil, na verdade, vira uma loucura lenta, né? Por problemas de comunicação. E aí, uma outra coisa que aconteceu até recentemente com um fornecedor meu, né? Ele falou bem assim, olha só, tomara que eles vejam também e deem feedback. Ele falou assim, cara, a gente não quer compartilhar status das tarefas internas, pois já teve problema no passado com clientes. Então veja só, eu contratei um fornecedor que vai prestar determinado serviço aqui para minha empresa e algumas tarefas da empresa são pessoas da minha empresa que vão fazer. Outras coisas vão ser o fornecedor. Eu falei assim, olha, nesse sistema que você usa, fornecedor, eu preciso que tenha as tarefas que a sua equipe vai fazer e que a minha equipe vai fazer. Né? E ele falou, não, a gente só quer que esteja da sua equipe, porque já tivemos problemas no passado em que todas as tarefas estavam lá e um dos nossos clientes teve atrito conosco. Né? Então, poxa, imagina se fosse fácil assim, né? Então, tipo, uma vez eu vi um sócio meu, eu tinha um sócio no passado que ele falava bem assim, cara, eu não uso agenda, tipo agenda no Outlook, né? Não sei se vocês usam agenda no Outlook ou Google Calendar, por quê? Porque eu olho para a agenda que eu planejei e aí eu não consegui cumprir a agenda e eu fico mal comigo mesmo, começa a ter conflito comigo. Nossa, olha só que merda, eu não consegui cumprir a agenda que eu mesmo planejei para mim. Então eu fui lá e excluí a agenda. Então assim, meu, não faz o menor sentido, entendeu? Porque se teve conflito entre o cliente e o fornecedor, não foi o sistema de gestão de tarefas a causa do conflito. Foram as pessoas achando que brigar, que conflituar é um caminho bom para resolver problemas, e na verdade não é, né? Então eu até posteriormente posso fazer um conteúdo específico para isso. Eu falei, gente, olha, não vamos continuar conversando sobre isso por aqui no WhatsApp, mas vamos conversar depois a respeito com mais detalhes para gerenciar, porque aquilo, eu não quero saber todas as tarefas do meu fornecedor e ele também não precisa saber todas as tarefas no micro detalhe minhas. Né? Mas algum nível de gestão para o que é crítico é importante saber. Eu até falei, olha, isso aqui inclusive é uma ideia de conteúdo. Aí eu até peguei lá o sistema deles e coloquei, vamos produzir um conteúdo aqui sobre devo ou não compartilhar as tarefas, devo ou não compartilhar com o cliente o status das minhas tarefas, né? Dependendo do contexto que cada um faz projeto de software. Então, veja que é um assunto complicado, né? Você, ao gerenciar bem a comunicação, corre o risco de dar mais transparência do que deveria
ou também não dar tanto quanto deveria e ter problema. Então, assim, é aquele ditado, né? Se você ficar, o bicho come, e se você correr, o bicho pega. Gente, comunicação é isso. Você tem que estar sempre melhorando, mas a boa notícia é que tem como resolver, né? Eu vou trazer alguns passos aqui para vocês. Então, o primeiro passo para você resolver é, aí, só para não ficar tão chato aqui o conteúdo, né? Você adotar a postura dos indignados com o Twitter para gerenciar projetos de software sem plano de comunicação. Então, não caia no canto do agiloso e fala, não vamos fazer plano de comunicação, não. Cara, vou começar um projeto de software, cadê a merda, perdão da palavra, do plano de comunicação? E aí, veja esse vídeo. Não sei se você já viu aquele vídeo que ele fala bem assim, o que você faria se seu filho usasse Twitter? Ou se a pessoa usasse Twitter? Fala, eu mandava prender e matava. Veja esse vídeo aqui, é bem bacana. Você tem que ser assim, não, ó. Fazer projeto de software sem plano de comunicação, eu vou mandar prender e matar. O segundo passo é plano de comunicação básico. E aí, ó, eu preciso mostrar a solução aqui de casa, né? Então, veja só. Se você, por exemplo, se tornar aluno do GHS, você pode chegar para o nosso agente e perguntar para ele, olha, o que deve ter em um plano de comunicação? E ele vai falar para você, ó, se você usar o método GHS, que é diferente de você chegar no GPT genérico, que vai alucinar, falar um monte de coisa, algumas coisas até tem a ver, outras não, você vai falar para ele o seguinte, quero fazer um plano de comunicação. Ele vai falar, tá bom. O básico é como vão ser gerenciadas as informações do ciclo de vida do projeto, dos benefícios, dos produtos e do status. Você vai ter que definir as agendas das reuniões, você vai ter que avaliar como vai ser feita a gestão dos arquivos, você vai ter que definir ferramentas... Opa, deixa eu deixar aqui só um jeito que vocês consigam ver. Ó. Então, você vai ter que definir ferramentas e técnicas de gestão de comunicação. Então, quais sistemas você vai usar, quais técnicas que você vai usar para gerenciar cada sistema, entendeu? E frequência dessas atividades de gestão da comunicação, né, conforme as ferramentas e conforme os processos. E aí, um outro ponto muito importante é a análise de partes interessadas, porque a comunicação é para elas, né? Então você vai falar quem são as partes interessadas-chave que precisam de gestão da comunicação, qual a relação dela com o projeto, qual a relação desejada e quais informações você precisa para manter essa parte interessada-chave engajada. Né? Então, o que o projeto precisa entregar para ela e o que ela entrega para o projeto, né? Onde as informações vão ser armazenadas, qual que é a frequência. Então veja, não é uma coisa, como que eu posso dizer, que um amador fazendo resolve. Percebe o quanto o plano de comunicação dessa minha aluna era insuficiente? Porque você precisa olhar para a comunicação de uma forma mais abrangente, né? Então com a gente ele vai te falar, olha, seu plano de comunicação deve ter isso aqui. E aí você conversa com ele para construir o seu. E por que eu não solto, por exemplo, por que eu não faço igual muito picareta que tem por aí, que vende a R$17 um agente ou a R$200 um agente de inteligência artificial que vai te mostrar como fazer um plano de comunicação e diversas outras coisas para gerenciar bem o seu projeto de software. Porque eu acho que isso aqui nas mãos de pessoas erradas, de pessoas que querem um caminho fácil, de que querem um atalho, que não sabem por que um plano de comunicação é composto por isso, vai dar ruim. Né? Então eu ainda não acredito em, tipo assim, cara, pega esse agente aqui e resolve todos os seus problemas, porque eu não acho que é a inteligência artificial que precisa ser inteligente para gerenciar bem o seu projeto de software. Eu acho que você precisa ser inteligente, você precisa saber o porquê de cada uma das coisas que a IA faz, e aí sim você vai estar pronto para usar o agente. Por isso que por enquanto ele está só disponível para os alunos do GHS. Né? Se você quiser saber mais, no final eu vou te explicar como. Então tenha um plano de comunicação básico e faça uma boa adesão e aprimoramento ao plano. Como? Adesão. Você tem que seguir o básico. Siga o básico conforme o que você entende que é necessário, baseado no seu conhecimento, baseado no padrão da sua empresa. Às vezes a sua empresa já tem padrões, se você seguir já vai ser muito bom. Né? Então siga o básico, mas deixe sempre uma pulga atrás da orelha sobre oportunidade de aprimoramento. O que eu posso melhorar? Às vezes eu preciso deixar mais robusto que isso, eu preciso simplificar meu plano de comunicação. Então você tem que avaliar, tá? Então entenda que esses aspectos técnicos de estrutura e gestão no dia a dia são muito importantes. Mas uma das coisas mais importantes sobre esse conteúdo, e aí é só para quem ficou até o final mesmo, é o que eu vou falar nesse momento. Você está preparado? Olha só, você precisa controlar as comunicações mais críticas que estão dentro da sua mente. Como que você faz isso? Olha, eu gosto bastante de exercício físico sem fone de ouvido. Ué, como assim, Agostinho? Olha só, por muito tempo eu
fiz exercício físico e eu levava fone de ouvido. Às vezes eu ainda levo, mas eu gosto de eventualmente estar fazendo cardio, eventualmente estar treinando ali musculação sem fone de ouvido, porque eu fico olhando os pensamentos que vêm na minha cabeça, entendeu? Esses pensamentos, eles valem ouro, porque eu começo a entender o que mais me preocupa, o que é a próxima, às vezes aquela coisa que você esqueceu, entende? Então você dá espaço para os pensamentos fluírem na sua cabeça é uma forma muito importante, por quê? Porque a sua mente sabe o que é mais crítico. Então você precisa se entregar eventualmente para sua mente, entender o que está aqui dentro, porque o conhecimento na prática está dentro de você. É uma questão muito mais filosófica que eu vou aprofundar nisso em breve. Então, a prática de ouvir a sua mente quando você está fazendo exercício, ou está caminhando, ou eventualmente para pensar em alguma coisa, sabe? Hoje, por que as pessoas são viciadas em celular? O cara chega, aperta o elevador e fica mexendo no celular, porque ele não tem paciência para lidar com os próprios pensamentos. Né? Às vezes é tão, como que eu posso dizer, desafiador, tão inquietante, tão ansiolítico o cara ficar lidando com a própria mente, que ele prefere adestrar a mente dele para ser distraída por um celular ou por qualquer outra coisa. Então, eu recomendo o contrário, que você não faça isso, que você ouça a sua mente, porque lá dentro tem comunicações que podem ser chave para você, tá? Então, isso é um ponto, né? Você precisa ouvir a sua mente, fazendo... Aqui é um exemplo, né, de coisa que eu comecei a fazer com mais frequência recentemente e eu recomendo para você. Um outro ponto para você controlar mais as comunicações mais críticas que estão na sua mente é ter novos conhecimentos. Como? Poxa, você fazer cursos, você ler livros, você ter conversas valiosas com pessoas, você ver vídeos. Então, eu estou fazendo esse vídeo aqui para você entender a importância de uma boa gestão da comunicação e como fazer isso dentro do contexto do seu projeto de software. Então, quando você tem novos conhecimentos, a sua mente vai te dar novas coisas para você ouvir. E aí você vai se melhorando, porque na prática, você não ficaria num vídeo como esse até o final se a sua mente não te comunicasse algo, tipo, oh, fica, tá sendo legal, fica, tá sendo importante, fica que a coisa vai te ajudar, entendeu? Então não sou eu, não é a qualidade desse conteúdo que tá fazendo você ficar até o final, é a sua mente preparada para isso que fez isso, entende? Então, quando você adquire novos conhecimentos, você leva a sua consciência e você começa a produzir dentro de você mesmo conhecimentos melhores derivados desse novo conhecimento que você adquiriu. E um outro ponto importante é a meditação, né? Então, eu particularmente faço sempre. Se você me seguir no Instagram, você vai ver que eu sempre posto lá a meditação que eu estou fazendo, porque eu quero motivar as pessoas a fazerem isso. Eu sempre recomendo coisas que eu faço. Você nunca vai ver eu falando aqui para vocês fazerem uma coisa que eu não faço, tá? E a meditação é algo que eu super recomendo. Por quê? Porque você vai avaliar a natureza dos seus pensamentos com muito mais intensidade do que simplesmente fazendo exercício físico sem fone, mas é uma forma complementar. Você vai conseguir modelar os seus pensamentos, que são comunicações que você produz para você mesmo de forma intencional, e você vai conhecer a você mesmo com profundidade para comunicar com o outro de forma que seja boa para ambos. Então você viu lá que no plano de comunicação tem as pessoas envolvidas no projeto, a relação dela com o projeto. Às vezes você tem um cara que é o diretor da empresa e ele é contra aquele projeto. Porque aquele projeto, se der errado, vai colocar o trabalho dele em risco. Então você precisa ter essa percepção e comunicar com ele de uma forma que seja boa para ele, né? Então um ponto muito importante da comunicação é que quando você se conhece melhor, conhece as crenças, as engrenagens que rodam dentro da sua mente, você vai conseguir, ao ouvir o outro falar alguma coisa, compreender ele com mais profundidade e, inclusive, modelar a estratégia de comunicação do seu projeto para isso, para que aquele cara fique bem engajado com o projeto, que o seu projeto dê certo, baseado no quanto você conhece do outro pela sua capacidade de se conhecer, entende? Então, é muito poderoso isso, tá? Mas, para você meditar, gente, assim, eu particularmente ainda não sou um mestre de meditação, então você precisa seguir um método. Nem sei se vai dar para fazer isso no futuro, mas existem vários métodos para você fazer isso. Existem meditações gratuitas no YouTube que você pode fazer, né? Existem várias, mas eu recomendo dois mestres que eu sigo aqui. Um é o Guilherme Romano, ele tem um canal do YouTube excelente também. Eu tô colocando o Instagram aqui, porque você vê o Instagram e depois vê o canal do YouTube. E o Satya Nata, que foi o meu primeiro mestre de meditação. Como que ele foi meu mestre de meditação? Pelo aplicativo que ele criou na época, acho que foi em 2017, chamava Vivo Meditação, hoje é Atma, né? Então você precisa seguir um método, beleza? Então isso aqui é um ponto muito importante, que é o controle e gestão das comunicações mais críticas. Então, como call to action final, assim como proposta de engajamento final, eu realmente espero que você engaje com esse vídeo de alguma forma, curtindo ele.
inscrevendo no canal, comentando, compartilhando com alguém que você sabe que pode ser ajudado e respondendo o NPS aqui, porque dessa forma você vai ganhar esse mapa mental que eu mostrei do conteúdo, vai ter acesso a um conteúdo complementar também. E se você quiser saber como aplicar uma boa gestão da comunicação de forma personalizada para os seus projetos de tecnologia, aí eu convido você a acessar aqui o nosso conteúdo completo em agostinhorins.com/links. Você vai ver como você pode ganhar uma sessão estratégica gratuita, você vai poder se inscrever nas minhas lives semanais, você vai ter acesso ao meu programa de formação em mentoria de gestão e embedded software e várias redes sociais, comunidades para receber os conteúdos em primeira mão. Então explora aqui os links, que vai ser uma satisfação poder continuar contribuindo contigo. Nos vemos então no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.